Bom dia. Bom dia. Imagina aquela estrada linda de Minas Gerais, pelas montanhas de Minas, né? E uma senhorinha no ônibus, toda hora perguntando, tá chegando? A motorista, não, minha senhora, ainda não. Tá chegando? Não, minha senhora, ainda não. A estrada linda, continuando. Tá chegando? Minha senhora, olha que montanha linda, ainda não está chegando. Mas tá chegando! Ô, minha senhora, eu já falei com a senhora, vou repetir. A senhora vai descer no ponto final. Eu também. Aliás, todo mundo vai descer no ponto final. Quando chegar ao ponto final, o ônibus vai parar, a senhora vai descer e eu também. Espera o ponto final. Ele vai chegar. Aproveita a viagem. Aproveita o programa de hoje que está começando. Fica perguntando, não, está começando? Começou! Começou, Mariana. Posso começar com uma pergunta, então? Pode, então. Quantos remédios você toma por dia? Eu tomo vários e estou aprendendo muito com o programa de hoje. Pois Fiquei é. assustado com essa informação. Muita gente toma muitos remédios, né? Uma pesquisa brasileira revelou que quase 10% da nossa população usa 5 ou mais medicamentos. Pressão alta e hipotiroidismo. Para aliviar as dores também, que eu sinto muita dor no corpo. Pois então, os farmacêuticos, doutor Tarcísio Palhano, figura querida aqui do Bem-Estar, e a doutora Amoni Murad estão aqui hoje para fazer um alerta. Todos os dias, uma pessoa morre por uso inadequado de medicamentos. Gente, até o lugar em que você guarda o remédio pode fazer diferença. Como você tem 2 crianças em casa, realmente é um local alto, que dificulte o acesso a eles, é muito importante. E tem também o desafio de decifrar o que está escrito em algumas receitas. Os farmacêuticos fazem o que podem para entender a letra dos médicos. É cada garrancho, mas se a paciente for essa aí, a dona Benedita, aí não tem erro. Eu dou a bronca na hora, né? A senhora não sai do consultório médico sem entender o que tem que fazer. Não sai de jeito nenhum, tem que me explicar, nos mínimos detalhes. Você também quer entender tudo nos mínimos detalhes, igual a dona Benedita? Então manda sua pergunta pra gente através da hashtag Você no Bem-Estar. Muita gente, né, Mariana, começa aquela idade do condor, né? Condor em tudo e acaba tomando muito remédio. E assim que a gente abre o programa de hoje com o auxílio maravilhoso da TV Globo Minas e a maravilhosa Isabela Scalabrini, que foi para as ruas para conferir quantos remédios, quantos medicamentos a gente toma todos os dias. Andando pelas ruas de Belo Horizonte, eu encontrei o seu Alberto. Ele já teve um infarto e agora, para cuidar do coração, usa alguns remédios. Mas ele toma outros também. 8 medicamentos. Eu tomo medicamento para o estômago, que é gastrite, Pressão alta, para diabetes, hipotiroidismo. para aliviar as dores também, que eu sinto muita dor no corpo. Aí deu problema também de estômago. Pesquisadores de faculdades de farmácia de 5 estados ouviram mais de 8.000 usuários do SUS em 272 cidades de norte a sul do Brasil. Quase 10% das pessoas usavam 5 ou mais medicamentos. Se nós imaginarmos pessoas que têm hoje mais de 3 doenças crônicas, o uso de 5 medicamentos ou mais ele é muito comum. O problema acontece quando as pessoas estão usando os medicamentos de forma inadequada ou de forma desnecessária. Isso é que acarreta os problemas. De acordo com a pesquisa feita pelos farmacêuticos, as doenças que mais levam os pacientes a comprar tantos medicamentos são colesterol alto, hipertensão, reumatismo, depressão e diabetes. E a maior preocupação dos profissionais é que tantos remédios comprados para fazer o bem acabem fazendo mal, como, por exemplo, um cortar o efeito do outro ou até dobrar o efeito de um dos medicamentos. Nesse cenário em que as pessoas vão a muitos médicos, e aí a gente fala especialmente dos idosos, que normalmente frequentam clínicos gerais, geriatras, cardiologistas, vários medicamentos são prescritos. Então, os médicos precisam estar atentos para os medicamentos prescritos por outros médicos, né, para que ele possa fazer esse gerenciamento da terapia medicamentosa e prestar o cuidado devido a esses pacientes. Farmacêuticos também têm um papel muito importante nesse caso, porque eles dispensam os medicamentos nas drogarias. Então, eles precisam ter o cuidado de saber se esses pacientes estão usando outros medicamentos para dar o cuidado necessário. Tendo cuidado, não tem problema. Sempre quando eu vou no antialérgico, eu tenho que falar os medicamentos que eu tomo. Ela está se sentindo bem? Estou me sentindo bem, né? Porque se eu não tomar eles, eu fico pior.
Falar os medicamentos que a gente toma, isso é fundamental na hora que a gente chega aqui, ó, no consultório do médico, né, doutor Tarcísio? Muitas vezes a gente acha que a gente vai sair com uma receita, mas a gente tem que levar uma listinha também para o médico. Isso é importante, a gente informar o médico tudo aquilo que a gente está usando. É muito importante, exatamente por aquilo, essencialmente, foi mostrado na reportagem. As pessoas, às vezes, chegam para uma consulta e esquecem, né, de relacionar os medicamentos, de informar quais os medicamentos que utiliza. E, às vezes, o profissional também não questiona a pessoa. Então, às vezes, há duplicidade de prescrição, há medicamentos que são, mudam apenas o nome comercial, mas são o mesmo princípio ativo, às vezes prescritos em doses diferentes. Então, é muito importante levar a informação ao profissional que vai consultar, que vai fazer a consulta, para que ele se inteire melhor e assim possa fazer a prescrição da melhor forma possível. E essa listinha que a gente leva para o médico, gente, não é só de medicamentos, não. Tem outras coisas que entram nessa lista ou que deveriam entrar nessa lista. Vamos dar uma olhada ali, ó. Lista do que eu tomo. Entra anticoncepcional, muitas pessoas acham que anticoncepcional não interfere em outros medicamentos, mas pode interferir, né, doutor? Exatamente. Como qualquer medicamento, há a possibilidade de o que se chama de interação entre medicamentos. Então, quando 2 ou mais medicamentos são utilizados simultaneamente, é possível que um interfira no efeito do outro. Às vezes anulando, às vezes inibindo, às vezes retardando, às vezes potencializando. Então, para usar 2 ou mais medicamentos de forma simultânea, é importante que o paciente, a pessoa, se informe devidamente com o médico, se informe devidamente com o farmacêutico, para evitar que aquilo que deveria fazer o bem termine não fazendo ou até possa fazer o mal. Tem um comentário da nossa tela interativa, doutor Paliano, que diz exatamente isso. Olha, Elisa, lá, toma um remédio para hipertiroidismo e para colesterol tudo junto. Pode ser assim? É muito difícil fazer generalizações. É importante a gente verificar quais são os medicamentos, porque também existe uma coisa chamada comodidade posológica. Às vezes, se não há nenhuma interferência entre eles, se eles não interagem, é conveniente que o paciente utilize conjuntamente, porque isso também facilita o cumprimento do tratamento, a adesão ao tratamento. Vocês já viram, gente, o Faustão, algumas vezes, ele reclama da própria letra dele. Ele fala, ô louco meu, não dá pra entender nada, parece letra de médico. Tanto recadinho, ele usa um papelzinho assim, dobradinho no programa, né? E realmente é difícil entender. Mas aí quem tem que ler é o próprio Faustão. Quem não entende é quem escreveu mesmo, que é o próprio Faustão. Mas às vezes o problema é mais sério. Quando o médico faz a receita, escreve à mão, normalmente hoje muitos fazem por computador. Mas ainda existem médicos que fazem o prontuário, fazem a receita à mão e às vezes isso vira um grande problema. Como se livrar dele? Honório Jacometo, mostra pra gente agora. Desse jeito. 14 por 9. A consulta com este cardiologista costuma durar 30 minutos e ele reserva boa parte do tempo para explicar o que o paciente tem que fazer depois que sair daqui. O número 1 é o remédio da pressão. O pro pré-diabetes também junto. Pode ser tomado juntamente com o da pressão, um comprimido depois da janta, e o do colesterol também após o jantar. Alguma dúvida? Pode tomar junto, pode colocar tudo na mão e tomar tudo junto. Pode. A receita vai explicadinha, bem legível, digitada no computador. O médico tem que ser claro, direto, preto no branco. Não custa nada o médico perder 5 minutos da consulta orientando o paciente para fazer a coisa certa, né? Que é a prevenção da saúde. O correto é assim mesmo. Depois de fechar a porta do consultório e ir para casa, não é para ter nenhuma dúvida sobre o que o especialista prescreveu. Mas em muitos casos não é o que acontece. Essa relação médico-paciente e o que está escrito aqui na receita nem sempre é uma relação saudável. E isso acaba confundindo muita gente. Geralmente as letras do médico não dá muito para entender, não. Aconteceu de ficar confuso, chegar lá no farmacêutico e falar, não entendi, que remédio é esse aqui, né? O perigo é a semelhança entre os nomes, entre a grafia do medicamento. Tem medicamentos que são muito parecidos os nomes. E às vezes, se não está muito legível, a escrita na receita, pode acontecer o erro e a troca do medicamento. Foi o que aconteceu com o Edmilson, que recebeu uma receita cheia de garranchos. O balconista ele trocou o E pelo I, entendeu?
coisa assim. Aí me deu um remédio errado. Eu fui tomar o remédio, comecei a passar mal, retornei novamente ao consultório médico. Ficou a lição. Se você não entender, você pede o médico para colocar mais legível, para que o balconista entenda, para você não correr esse risco. Para tentar decifrar os garranchos, existe até um grupo de bate-papo no Brasil só com farmacêuticos. A receita é fotografada e é enviada para a turma, mas às vezes nem isso dá certo. O que a gente faz é devolver a receita para o cliente, fala, volta lá para o seu médico, ver se ele vai entender o que ele escreveu, porque muitas das vezes já teve caso do cliente voltar e o médico não sabe o que ele escreveu na receita. Mas o paciente também precisa colaborar com o médico para que o tratamento tenha o resultado esperado. Tem que informar se tem alergia a algum medicamento, se tem alguma doença crônica, se está grávida, se bebe, se fuma, se tem dificuldade para engolir cápsulas ou comprimidos. A dona Benedita, 86 anos, tem uma receitinha infalível para não ficar confusa com o que o médico escreve. Eu dou a bronca na hora, né? A senhora não sai do consultório médico sem entender o que tem que fazer? Não sai de jeito nenhum, tem que me explicar, nos mínimos detalhes. Não explica não para ver, explica tudo. Gente, isso é tão sério que alguns medicamentos é uma letrinha que normalmente está desenhada como um quadro de arte, né? Uma assinatura, uma coisa abstrata, uma lista abstrata que faz toda a diferença. Pegamos um exemplo aqui, doutora. O remédio é esse remédio. É o Bem-Estarzina, muito usado para dor de cotovelo, para que mais? Bem-Estarzina 20 miligramas, Bem-Estarzina comum, Bem-Estarzina R 100 miligramas. O paciente precisa de tomar o Bem-Estarzina R 100 miligramas. Mas o farmacêutico, coitado, não conseguiu entender essa letra. Pode fazer diferença no tratamento? Certamente, porque cada um deles ele tem uma dosagem e cada um deles tem um mecanismo para absorção ou tempo de ação. Quando eu tenho um medicamento que está caracterizado por uma letra R, ou quando eu tenho o comum, você tem o tempo certo para absorver o medicamento e o durar. Porque o medicamento entre uma tomada e outra, ele dura aquele tempo para fazer o efeito. Muitas vezes eu preciso de um efeito mais gradativo. A gente viu que o rapaz até passou mal que tomou o remédio errado. Não, não pode. Na verdade, quando a gente dê a prescrição, essa prescrição ela tem que estar muito bem clara e o medicamento não pode ser trocado. Tem que ser o medicamento que está prescrito. Porque cada prescrição ela é gerada por uma condição física que a gente tem. Então não dá para eu trocar o medicamento. Não tenho esse, eu vou nesse. Não faça isso. Outra coisa que é super importante na hora de comprar remédio é verificar as embalagens, né? Embalagem violada, por exemplo, não compre. Olha só, uma embalagem aberta, tem gente que não presta atenção nisso. Outra embalagem aqui que não está violada. Tem algum jeito da gente ver que a embalagem ela está intacta e que ela não é de um medicamento, por exemplo, adulterado? Certamente. Quando eu vou pegar o medicamento, isso daqui é muito fácil, é visível. Você pega na mão, vê, tem que estar lacrado. Está aberto assim, já devolve. Não vale a pena. Existe a possibilidade de você ter um lacrezinho aqui, você pega, que você consegue raspar. Uma você chave, ter por isso. exemplo, né? Você pega uma chave, você raspa. Faz na farmácia mesmo? Você pode fazer qualquer, de preferência, até na farmácia, você tem certeza que não é falsificado o medicamento. Tem que aparecer o quê? Um número aqui? Isso, aparece um número. Só que uma coisa é certa, gente, olha a diferença. Você pega uma embalagem totalmente lacrada, tá bonitinha, tá do jeito que veio da indústria. Se pegar uma embalagem aberta assim, alguma coisa está errada. Então, você está indo pegar o medicamento, observe isso, gente. Isso é direito que nós temos. Todo consumidor tem o direito a receber o medicamento íntegro. Não vou pegar uma embalagem que esteja adulterada ou que esteja violada, porque alguma coisa pode estar errado. Muito bem. A gente tem uma pergunta da internet para dar sequência à nossa conversa aqui. A Cris Rocha está perguntando, vitamina entra na lista de remédios? Ô Cris, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a diferença até de remédios e medicamentos. Vamos falar sobre isso depois do intervalo e também vamos dar dicas importantes na hora de guardar os remédios em casa. Onde você guarda? Como você tem 2 crianças em casa, realmente um local alto que dificulte o acesso a eles é muito importante.